Olá pessoal, nono ano. Vamos aqui trabalhar um pouco sobre a sociedade urbano-industrial e a importância da agropecuária. Primeiro, pessoal, vamos compreender o que é agropecuária, certo? Sua participação da agropecuária no comércio mundial. A agropecuária reúne atividades de cultivo e criação de animais voltados à produção de alimentos, matérias-primas e também para a produção de combustíveis e geração de energia elétrica, biomassa. Com o crescimento da população urbana no mundo, como vimos no percurso anterior, a agropecuária passou a ter uma importância ainda maior, especialmente a partir da década de 60, diante da acelerada urbanização, também dos países de industrialização tardia. Houve a necessidade de produzir mais alimentos para atender ao crescente número de habitantes das cidades. É nesse contexto que se insere o aumento da capacidade de produção do setor agropecuário. Olha, pessoal, é a partir desse momento, né, segunda metade do século passado, século XX, que vai haver uma expansão urbana, certo? As cidades vão crescer, o número da população mundial vai aumentar de forma considerada e a tendência também é atender a demanda principalmente de alimento para essa grande população, né, que aumenta a partir dessa referida data já citada. E aí entram as inovações tecnológicas no setor agropecuário, né, que faz que vai de certa forma acelerar toda essa cadeia produtiva. Vejamos aqui alguns dados da FAO, né, sobre a crescente alimentar de alimentos dessa atividade agropecuária. Segundo os dados da ONU para a Agricultura e Alimentação, FAO, observa-se que a produção mundial de alimentos tem crescido constantemente nas últimas décadas, assim como o comércio internacional de produtos agropecuários. O gráfico da figura 5, que mostra o aumento da produção e exportação de cereais no mundo, exemplifica esse processo de transformação no campo. Mais recentemente, um relatório publicado pela OMC, Organização Mundial do Comércio, indica que apenas entre 2006 e 2016 a exportação de produtos agrícolas apresentou um aumento de 70%. Então vejamos aí, pessoal, esse gráfico que apresenta a produção e exportação de cereais em bilhões de toneladas no mundo, de 1961 a 2014. Vejam, observem pela linha verde. Essa linha verde indica o crescimento, certo, de produção no mundo de grãos, ou seja, de cereais, certo? Lá no ano de 1961, nós tínhamos cerca de 1 bilhão de toneladas, certo? Já em 2014, certo, nós vamos ter aproximadamente 3 bilhões. E isso exemplifica, pessoal, o resultado de consumo a nível mundial. Ou seja, se tem consumo, tem que também haver um crescimento dessa produtividade. E aí nós observamos essa comercialização também, né? Que lá nesse referido ano, certo, nós tínhamos uma cerca de produção, ou seja, nós tínhamos uma importação de pouco mais de 0%, ou seja, a atividade internacional, comercial internacional era muito pequena, era muito reduzida, certo? E a partir dos anos, a partir dessa referida data aí, vale salientar, pessoal, que nesses anos aí que nós vamos ter algumas mudanças sociopolítica, econômica em diversos países do mundo, né? Nós vivíamos um momento de Guerra Fria, né? Expansão do capitalismo no mundo, né? E a tendência do capitalismo era aprimorar, era fortalecer sua influência nos países, principalmente subdesenvolvidos, onde esses países estavam sendo, de certa forma,
recebendo capitais, né, para implementar suas atividades produtivas, né. Então a gente vê aí, até o ano de 2014, né, como já se aproxima essa exportação a 0,5, né, bilhões de toneladas de comércio, de exportação, ok? Então vamos passando aqui, página. Aqui nós temos as commodities. O que são as commodities, né? Então, prestem bastante atenção. O comércio mundial de produtos agropecuários abrange tanto os produtos alimentícios, cereais, frutas, carne e laticínios, como as matérias-primas para a indústria e o setor energético. Essa comercialização acontece principalmente na forma de commodities, cujos preços são estabelecidos em escala internacional nas bolsas de mercadorias, como as de Chicago, Nova York, nos Estados Unidos e Londres, no Reino Unido. Ou seja, as commodities, pessoal, é exatamente o resultado dessa comercialização desses produtos, né? Ou seja, toda a atividade comercial, importação e exportação, no que se refere aos produtos alimentícios, né, ligados à agropecuária, são as commodities. Então, as commodities, pessoal, de certa forma, ela é uma característica do capitalismo. Apresentam seus aspectos positivos e seus aspectos negativos, como a gente vai ver, né, em seguida. A variação dos preços das commodities refletem toda a economia, já que são matérias-primas utilizadas para a fabricação de diversos produtos. Em caso de elevação dos alimentos, ficam mais caros, prejudicando os consumidores, especialmente a população mais pobre, em geral, que destina grande parte de sua renda para a aquisição de alimentos. Ou seja, pessoal, na medida em que esses produtos, né, que esses commodities, que são os produtos agropecuários, a sua oferta aumenta, né, a comercialização fica mais dinâmica, a tendência e o preço é regulamentado pelo dólar, né, que é estipulado pela comercialização nas bolsas de valores. Esses produtos, como interessa ao capitalismo, a tendência é eles aumentarem os preços, né? Vale salientar que esses produtos eles serão processados industrialmente, ou seja, o que era in natura, né, o que estava em acesso, estava em fácil acesso para a população mais carente, produto in natura, as grandes empresas multinacionais elas compram esses produtos e transformam em alimentos industrializados, tornando assim eles mais caros, o que vai refletir no baixo consumo da população mais carente. Por exemplo, o suco de laranja. O Brasil é um dos maiores produtores de laranja, né? Só que essa laranja ela não é ofertada, né? Ela não é produzida para atender às necessidades da comunidade interna, ou seja, do nosso país. Não é. Toda a produção dessas laranjas ela é destinada às grandes empresas multinacionais, onde elas compram a laranja, né, diretamente dos grandes produtores, e essa laranja será destinada às empresas e lá será processada, transformada, né, em produto já industrializado, um suco, certo? E que muitas vezes esse suco, o preço dele, quando chega nas prateleiras dos mercantis, né, a população mais carente ela não vai ter acesso. Okay? Então, assim, isso não é só com a laranja, é com os diversos produtos desse setor, né, desse setor primário da agropecuária. É o leite, é a carne, né? Todos eles têm a tendência de fomentar essa demanda das grandes empresas. Ok? Vejam as tabelas, ou seja, vamos continuando aqui. O mercado mundial de commodities é controlado por um restrito conjunto de companies, que são principalmente as transnacionais, como eu acabei de citar, né? Elas possuem grande poder e influenciam na formação de preços no mercado internacional, o valor dos fretes marítimos para transportá-los, etc. No Brasil, os traders de commodities atuam na comercialização de soja,
milho, açúcar, álcool, café, algodão e outros produtos. E nos últimos anos tem atuado na aquisição de usinas de açúcar e álcool, no financiamento de sementes, agrotóxicos, fertilizantes para o agronegócio. Ou seja, pessoal, é o que eu acabei de citar. Toda essa produtividade ela está destinada às grandes empresas, né? E isso é uma tendência. Isso é uma tendência mundial, uma tendência que vai se fortificando cada vez mais, né? E, por sua vez, né, acelerando a fome, acelerando o não acesso desses produtos às pessoas mais pobres. Aqui nós temos, pessoal, a tabela, a relação de alguns países, né, exportadores de commodities, né? Quais são esses países que exportam? Ou seja, os países que mais vendem seus produtos agropecuários, né? São os países da União Europeia, em cerca de 597 bilhões de dólares, né, produtos. Segundo vem os Estados Unidos, com 161, e o terceiro, o Brasil, com 70 bilhões de dólares, né? Ou seja, todo o resultado de toda a produção, de toda a venda dos produtos da agropecuária, ele gera um lucro, né, um valor de 76 bilhões aqui no Brasil, certo? E na tabela ao lado, nós temos os principais importadores, ou seja, aqueles países que mais compram, certo? Então nós vamos ter aí também a União Europeia, né, com valores estipulados em 604 bilhões de dólares, seguido os Estados Unidos, terceiro China, quarto Japão, ou seja, nesse sentido aí, pessoal, vejam que nós temos a relação aí de 9 países que mais compram esses produtos, né? E o Brasil não está. Veja só, ou seja, o Brasil, dá para a gente ressaltar o seguinte, que o Brasil é um dos grandes produtores de commodities, né? É um dos grandes produtores desses produtos agropecuários. Então, significa dizer que nós temos uma balança positiva, né? Ou seja, nós produzimos e vendemos, certo? Agora, assim, não o que a gente vai compreender disso aí é a questão da fome. Se nós somos nós somos um povo que mais produz esses produtos, não era para existir tanta fome para a sua população. Mas aí entra essa questão, né, do poder, do ganho de dinheiro, do ganho de capital, a interferência das grandes multinacionais, né, as grandes empresas desse negócio, né, que se apoderam de tudo isso. Vamos continuando aqui, né, próxima página, que diz o temático seguinte: commodities agropecuários, uso da terra e indústria de alimentos. O uso da terra em diversos países é influenciado pelo mercado internacional de commodities agropecuários, áreas que eram usadas para a produção de alimentos tradicionais, visando atender às necessidades de suas populações. Foram substituídos pela agricultura comercial, voltada à produção de commodities para o mercado externo. No Brasil, por exemplo, além desse fato, deve-se considerar que a expansão da fronteira agropecuária em direção ao Cerrado, e a floresta amazônica nas regiões centro-oeste e norte ocorreu também pela grande procura por essas commodities nos mercados interno e externo. Pessoal, assim, é o que eu acabei de citar, né? Na página anterior, quando nós vimos a tabela dos valores, que apresenta os valores de importação e de exportação. Nós vimos que o Brasil tem um saldo positivo, né, nessa questão, ou seja, o Brasil ele vende muitos produtos agropecuários e não compra. Ou seja, nós temos uma balança super positiva. Mas aí, pessoal, nós vamos entrar em questão, nós vamos compreender por que o Brasil produz tanto. Ora, primeiramente, nós temos que observar
a sua dimensão territorial, as grandes áreas cultiváveis, né? Hoje nós observamos toda a região centro-oeste, praticamente toda a região centro-oeste, região norte, elas estão voltadas basicamente para a produção desses produtos, né? Criação de animais, produção de soja, de milho, certo? Do algodão, né? Então esses produtos, o que a gente observa nessas últimas décadas é que o Brasil tem acelerado cada vez mais essa superprodutividade. A gente já observa hoje as grandes empresas do agronegócio tomando de conta desse espaço, dessas regiões, justamente para atender a essa demanda mundial, essa demanda de comércio internacional. Vamos aqui passando. Aqui nós temos a desigualdade mundial de acesso a alimentos. É o que eu já citei, pessoal. Nem sempre aquele país que produz demais significa dizer que ele vai atender a necessidade interna do seu país. No é o caso do Brasil. No Brasil nós temos uma parcela da população carente que não tem acesso de forma humanizada a esses alimentos, né? E isso é é notório no mundo, né? Nós temos o mundo regionalizado em continentes, em países, né? E muitos países que estão espalhados aí pelo mundo, eles não têm acesso a esses alimentos, ok? Justamente por algumas suas políticas, suas formas políticas, a questão econômica desses países, né? As políticas públicas não estão voltadas exatamente para atender a essa necessidade da população. Vejamos aqui, desigualdade mundial de acesso a alimentos. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a população mundial, em pleno século XXI, ainda sofre com a desigualdade de acesso aos alimentos e com a insegurança alimentar. Situação em que pessoas não têm acesso a alimentos em quantidade e qualidades adequadas, gerando a desnutrição e fome. Então, pessoal, é um problema sério, né? O que a gente observa nos dias atuais, né, alguns países, como o Brasil, como os Estados Unidos, como países da Europa, eles lideram o ranking de produtores de alimentos. E o problema é que esses alimentos, como nós vimos aí anteriormente, né, essa produção ela tem aumentado de forma considerável, mas só tem aumentado também porque a população mundial ela vem crescendo, né? Hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, né? O que era muito no século XIX, nós tínhamos um número muito pequeno dessa população. Hoje nós temos mais de 7 bilhões. E essa atividade do agronegócio, ela surge exatamente para priorizar o atendimento das necessidades dessa superpopulação mundial. Só que o atendimento dessas necessidades, ela não é igualitária, ela é desigual, como nós acabamos de mostrar aqui. Muitos países sofrem, né? Principalmente aqueles países mais pobres, países da África, alguns países da África, da Ásia, da América Latina, certo? Esses países que apresentam sua população à margem da pobreza, muitos deles não se destacam na questão das inovações, dos avanços científicos, tecnológicos. Então a população é que sofre com a desnutrição e, consequentemente, a mortalidade infantil é elevada, a expectativa de vida da população é reduzida. E aí nós temos aqui, pessoal, causas da insegurança alimentar. Por que a insegurança? O que é que justifica essa insegurança alimentar? Por que ocorre? Então, diante do que eu falei, diante do que foi apresentado, já dá para a gente ter uma noção quais são essas causas
que justificam essa insegurança alimentar. Já dá para a gente ter um pouco de reflexão. Então, não há apenas uma causa ou um fator particular que explique a fome ou a desnutrição no mundo, mas sim um conjunto deles, em que se destacam as guerras, os conflitos internos em países, né? Que hoje a gente vê constantemente muitos países em conflitos, em guerras, né? Eles, infelizmente, não há uma priorização de produção de alimentos, de políticas que promovam o acesso alimentar, principalmente aquelas pessoas mais necessitadas, certo? Como também o desperdício de alimentos, desde o transporte até o consumo nas famílias, pelos restaurantes, pelas lanchonetes, etc. Isso é uma constante, pessoal. Isso está bem próximo da gente. É muito comum a gente observar em alguns restaurantes, lanchonetes, o desperdício, que não vamos dizer, não vamos considerar que esse desperdício seja o principal responsável, o proprietário. Não. Aqueles os consumidores, né? Que não, até para isso, para esse hábito de nos alimentar, nós devemos ter na verdade, um planejamento, né? Nós sabermos o que é que nós vamos ingerir, como vamos ingerir, ou seja, a quantidade, para que não acumule essa taxa de desperdício. As mudanças climáticas, outro fator, né, que afetam a produção da agropecuária em determinadas áreas, comprometendo o abastecimento de sua compra pelas pessoas mais pobres. E outra causa é a substituição de produtos alimentares in natura pelos industrializados, que geralmente, ao ficarem mais caros, limitam a compra pelas pessoas mais pobres. É aquilo que eu citei agora há pouco também, né? O papel das grandes empresas, das multinacionais, está nisso aí, em pegar o produto in natura e transformá-lo, né? Processá-lo industrialmente, o que dificulta o acesso às pessoas mais carentes. E temos também a substituição da agricultura de produtos alimentares pela agricultura comercial de exportação, como vimos anteriormente. Ou seja, pouco se vê, pessoal, as atividades de produtividade, as pequenas atividades produtivas na agricultura, ou seja, a agricultura familiar. Nós pouco vemos, né? Nessas últimas décadas, essas atividades elas foram substituídas pelas grandes empresas do agronegócio, né? A gente não vê mais nas cidades do interior as pessoas se dedicarem à produção de alimentos. Mas mesmo assim, pessoal, há uma tendência das pessoas mais conscientes nesse sentido, de desenvolver uma agricultura urbana. O que é isso? São aquelas pessoas que se aproveitam de alguns espaços urbanos, o seu quintal, uma área ao lado que está ociosa, né? E lá pessoas se reúnem, ou até mesmo de forma individual, né? Vão desenvolver uma prática cultivável, né? Produzir o seu próprio alimento e até mesmo para vender, comercializar ali no seu bairro, na sua rua. E aí nós temos um produto orgânico, um produto de mais fácil acesso, um produto que vai atender às necessidades nutricionais, né? É uma tendência, né? Algumas cidades a gente já começa a observar essa prática, e é uma prática que deve ser disseminada, né, por todas as pessoas de diferentes lugares. Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês, essa questão de os produtos agropecuários, né? O seu produção, o seu destino final, certo? Um abraço e até a próxima.